Eu sou o Felipe Cambruzzi, sou médico veterinário e eu ajudo colegas médicos veterinários, eu ensino outros veterinários a terem uma renda de 10 mil mensais sem precisar se matar de trabalhar, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. Eu vou te ensinar através de 3 passos, 3 ações simples e rápidas de implementar, bem tranquilas de fazer, são só 3 ações para o vet comportamentalista cobrar mais sem ser cobrado, sem ser pressionado pelo tutor. Ele vai ganhar mais, valor agregado maior, valor de atendimento maior, consulta com mais valor. Eu vou te ensinar a precificar, passar o valor do seu trabalho, do seu serviço, do seu atendimento, sem o cliente ficar te cobrando, sem o cliente ficar te mandando mensagem de madrugada, te enchendo o saco, te falando que o vizinho dele indicou um medicamento que funcionou melhor daquele com que você indicou, que dá vontade de pegar e nessa hora desistir da profissão, largar tudo, Então eu vou te ensinar hoje tudo como que funciona esse lidar com os clientes, como que você pode ter mais clientes lidando com eles da melhor forma, com maestria, cobrando mais sem ser cobrado. O que eu quero trazer para vocês hoje com esse tema? 3 ações para o vet comportamentalista cobrar mais sem ser cobrado. A grande questão é por que eu escolhi esse tema? Porque muitos veterinários têm dificuldade de cobrar, têm dificuldade de passar preço, têm dificuldade com números, fazer conta. Quem daqui tem dificuldade com fazer conta, com números? Eu tinha bastante. Hoje eu tenho um pouco menos, porque eu desenvolvi habilidades, né? Como gestor, eu vou ensinar isso também para vocês, gestão, organização. Todo médico veterinário precisa saber isso, não é só técnica. Eu ensino vocês sobre comportamento canino. É focado isso. Só que eu preciso também saber habilidades que não é só técnica. Não tem a ver só com o animal, tem a ver com cliente, negócios, gestão, dinheiro, qualidade de vida, né? Eu ensino essas habilidades para vocês. Então, eu também tinha bastante dificuldade com dinheiro, com números, fazer conta. O veterinário, ele vem de fábrica com esse problema. Eu lembro lá na primeira fase, eu acho que já tinha uma matéria que era estatística, né? Vocês lembram? Quem está na graduação agora mais recente vai lembrar mais fácil. Eu faz muito tempo que me formei, então acaba que eu esqueço um pouco as matérias, mas eu lembro de estatística. Estatística foi uma matéria que me marcou, tinha que fazer conta. Era difícil. A matéria não é tão difícil, ela é fácil, só porque para veterinário lidar com número, lidar com lógica, lidar com ciência exata é mais difícil. A gente é da humana, a gente é do animal, a gente é da ciência, de pesquisa, a gente gosta disso, né? Então, eu escolhi esse tema para vocês hoje porque o veterinário tem dificuldade de passar um preço. Quando um cliente vai atrás dele e pergunta algo sobre o trabalho dele, sobre o serviço dele, ele tem medo de falar o preço, tem medo de falar o valor, enfim, eu vou explicar que tem diferença os dois, tá bom? A gente não é preparado na faculdade para lidar com pessoas, né? A gente não é preparado na faculdade para fazer conta, a gente não é preparado na faculdade para fazer relacionamento com pessoas e sim para se relacionar com animais, para lidar com animais. Por isso que muitos vets ainda falam a seguinte frase: eu prefiro lidar com animais do que com pessoas. Quem já ouviu? Quem daqui já falou alguma vez? Eu acho que é difícil alguém não ter falado isso lá no começo da profissão, quando se formou, quando passou raiva, quando passou perrengue com o tutor reclamando, tutor enchendo o saco na clínica, no plantão, né, o cachorro morrendo. Ou ele fala assim: eu prefiro lidar com bicho do que com gente. Né? Quem já ouviu essa frase? Já ouvi muito, a Juliane falou. E aqui mora o perigo, Juliane. Quando a gente externaliza, a gente verbaliza isso para pessoas que são futuros clientes ou clientes, isso é muito negativo. Isso é um problemão. Isso é um problemão porque a gente aprendeu a ser assim. Isso não é culpa de vocês, não é culpa minha, não é culpa sua, não é culpa de ninguém. É culpa de uma instituição, que é a graduação. Ela deveria ter preparado a gente para isso. Não deveria ter plantado isso na nossa cabeça. Se esquece que todo animal tem um tutor, né? Quem que vai no veterinário, né? Quem que te chama, né? Para resolver, para modificar um comportamento, para resolver aquele problema daquele cão. É o tutor, exatamente. Precisa de um tutor, precisa de uma pessoa por trás, que é a pessoa que vai injetar dinheiro no seu negócio, que vai te pagar,
que vai fazer com que você aumente a sua renda mensal, sem precisar se matar de trabalhar, sem pressão. Esse é o tema da live de hoje. Então, primeira coisa, o que é valor, o que é preço? Tem diferença, vocês sabiam que tem diferença? Valor e preço são coisas diferentes. Preço é número. Valor é resultado. Anota isso, velho. Escreve aí numa folha. Escreve e grifa. Passa o marca-texto em cima. Passa o canetão verde-limão para marcar, para dizer assim, ó. Preço é número. Coloca assim, preço igual número. Valor igual resultado. Tem diferença. Valor e preço tem resultado. Preço e valor tem resultado. Tem resultado não, tem diferença. Valor é resultado, preço é número. Preço é uma quantia de dinheiro que ele vai te pagar. Valor é o que ele vai ganhar com o seu atendimento. Repetindo, preço é uma quantia de dinheiro, olha só, quantia de dinheiro que a dona Maria e o seu João vai ter que te pagar. Então, na mente dele, eu vou ter que desembolsar uma quantia de dinheiro para pagar o doutor e a doutora. Isso é preço. Valor é o que eu ganho com o atendimento da doutora do doutor. Então, são percepções diferentes de valor e preço. O preço passa uma percepção, uma sensação de coisa negativa, porque é uma quantia de dinheiro. É um número. Significa que ele vai ter que enfiar a mão no bolso e tirar uma quantia para te pagar. Isso soa como uma forma negativa. Uma coisa negativa, não é tão legal. Preço. Agora, valor soa como algo positivo. Porque é algo que ele vai ganhar com o seu atendimento. Entende que tem uma diferença muito clara nisso, muito nítida, e que vocês vão entender com a live de hoje por que eu estou falando disso, por que precisa saber essa diferença? Porque na hora de você passar esse valor para o cliente, quando você vai falar a quantia, o número, ele tem que soar como coisa boa, não como coisa ruim. Do jeito que a gente faz hoje, do jeito que o veterinário faz hoje, ele soa o tempo todo como coisa negativa, porque o veterinário ele não faz uma oferta, ele simplesmente joga o preço. Entenderam então a diferença de preço e valor? Isso é importantíssimo, importantíssimo saber disso. Combinado? Nosso resultado, Vete, ele começa aqui. Vocês precisam entender de uma vez por todas que o nosso sucesso, ele começa na largada, não na chegada. É um erro comum do veterinário ele achar que o sucesso está lá na chegada, está na linha de chegada, está onde ele cruza a linha de chegada. Não, Vete. O sucesso seu, a sua renda de 10 mil todo mês, começa a ser construída na largada. Não é só para quem é estudante, principalmente para quem é estudante está começando, quem é recém-formado, mas para quem se formou há muito tempo também. É no começo de uma coisa nova, é no plantio, é no início. Então, isso faz toda a diferença. Quando eu tenho essa visão já de que meu sucesso ele começa na largada, muda. Porque eu não espero fazer as coisas no final. Eu começo a fazer agora. É aquela coisa de você querer emagrecer 10 quilos do Natal até a virada do ano, até o final do ano. Chegando no Natal, o povo se desespera, não é mesmo? Chega lá, eu quero ganhar 10 mil do Natal até a virada do ano. Eu quero emagrecer 10 quilos do Natal e começo a fazer dieta do Natal até o primeiro do ano. Vete, não é o que você faz do Natal ao primeiro do ano que vai fazer com que você tenha boa saúde, boa renda. É o que você faz do primeiro do ano até o Natal do mesmo ano. Então, é o período, entende? Não é a chegada, tem a ver com largada, largar do jeito certo. O começo faz toda a diferença. Tua vitória, ela não acontece quando você fecha um cliente que te paga 10 mil. Tua vitória não tá nisso, não está em você fechar um cliente que vai te pagar 10 mil. Isso não é a vitória que a gente quer. A tua vitória acontece no começo. Do jeito que você começa. Do jeito que você planta a primeira semente. O que acontece? Está plantando boas sementes, a gente colhe bons frutos, né? Quando a gente planta coisas boas, a gente colhe coisas boas.
Parece clichê isso, mas faz toda a diferença. Então começa a ser construída a sua vitória no começo, degrau por degrau, tijolo por tijolo, e a gente vai juntos nessa jornada. Tá bom? Qual que é o... quando eu falo de dinheiro, cobrar, o VET fala assim, Felipe, mas para que saber disso? Para que saber a diferença entre o começo é o mais importante, porque é o começo que vai estabelecer o seu futuro, a Duda falou. Isso, Duda, começar do jeito certo. Tem muito estudante que eu vejo esperar para começar lá na frente. É um erro gravíssimo. Eu errei e eu ensino vocês a não errarem também. Quem está começando agora, quem é estudante, já começa agora. A gente sempre se arrepende de não ter começado antes. Então, o VET ele fala assim, Felipe, mas você está falando de preço, de cobrar do cliente sem ser cobrado, mas para que eu preciso saber disso? Para que isso é importante? Eu não sou cobrador, eu não sou vendedor. Simples, VET. Ouçam isso com atenção. Simples, te explico. Porque a gente depende do dinheiro. Quando cuidamos do dinheiro, o dinheiro vem, o dinheiro aparece. Se você sabe fazer gestão, se você sabe cuidar do seu dinheiro, o dinheiro cresce, o dinheiro vem mais, você aumenta a sua renda, você chega na renda de 10 mil ou mais todo mês sem precisar se matar e trabalhar. Precisa saber cuidar do dinheiro. Tá? A nossa vida, ela depende disso. Partindo do princípio de que todos vivemos em sociedade, as pessoas vão precisar do dinheiro. Você vai precisar. Só não precisa aquele que vive lá no meio do mato, isolado, na floresta. Vocês conhecem algum veterinário assim? Não existe, né? Um veterinário que vive lá no meio da floresta, sem se relacionar com nenhuma pessoa, não vivendo em sociedade. Viver em sociedade significa que precisa do dinheiro. É questão de sobrevivência, é questão de relacionamento, é questão de dignidade. Mesmo que você não seja cobrador, você é vendedor. Eu vou te dar 3 ações hoje para você implementar, para você entender da onde que vem o dinheiro. Saber cuidar do dinheiro, saber fazer a gestão é fundamental para quem quer chegar nos 10 mil ou mais todo mês sem precisar se matar e trabalhar. Isso tem a ver com merecimento. Eu vou explicar para vocês o que é merecimento. Muitos de vocês, e vocês vão entender por que eu vou falar disso, muitos de vocês vão se identificar nisso. Que é quando a gente acha que não merece aquilo, que não deve ganhar aquilo, que acha que está cobrando muito caro, que não gosta de ganhar preço. Vocês vão se identificar com aquilo que eu vou falar para vocês hoje. Alguns de vocês. Calma. Por que eu falo isso, então? Porque quando a gente cuida, quando a gente ama, quando a gente gosta muito, a gente cuida. E quando a gente cuida, ele vem. O dinheiro vem. Dinheiro não é sujo. Não. Dinheiro é paz. Dinheiro é dignidade. Coisa que o médico veterinário não tem na profissão, muitas vezes. Porque ele ganha pouco, ele ganha mal, ele trabalha igual um escravo. Ele se mata de trabalhar para ter uma renda de 1.000, 2.000, e aí ele não consegue pagar conta, ele não consegue ter tempo para os filhos. A veterinária, que tem um filho de 2 anos, 2 aninhos, e queria estar perto dele, não consegue levar na escolinha, não consegue dar atenção e qualidade de vida para os filhos, para a família em si, não consegue estar junto, não consegue ajudar num problema de saúde que a família precisa, se tiver alguém doente, alguma coisa assim. Então, dinheiro não é sujo, é paz, é liberdade. Não é coisa do capiroto, como muitos falam. Dinheiro é ambição, é coisa ruim. Isso é uma crença, é cultura popular isso. Eu falo disso, eu falo de dinheiro, porque é difícil falar de dinheiro, não é mesmo? É difícil. Quando a gente vai conversar com um colega, parece que dói, parece que machuca, parece que está falando errado, parece que está fazendo coisa errada quando fala de dinheiro. Quando fala que não atende só por amor, parece que está falando coisa errada. Parem de uma vez por todas, VETs do meu coração, de serem assim. Eu sei que é treino isso, tá? É uma habilidade que vocês precisam desenvolver. Por isso que eu trago esse assunto para vocês. É um assunto que, cara, ninguém gosta de falar. Por isso que eu estou falando.
A gente precisa prestar atenção nisso, tá? O dinheiro é que traz qualidade de vida quando tiver alguém doente, um amigo, um familiar, um parente que você precisa ajudar, que você quer ajudar. Você tem um, cara, um enterro, um luto, um estar próximo de uma família, dando apoio para quem precisa. Você, como veterinário, ganhando bem, tendo dinheiro, você consegue. Isso é dignidade. Você consegue ter folga, férias com as pessoas que você ama, fazer happy hour com os amigos, se relacionar, ter saúde, ir para academia, cuidar da própria saúde, ir no médico, cuidar da própria saúde, fazer consultas que o médico veterinário... Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês negligenciam a própria saúde, não vão no médico, não cuida, não faz exercício, não se consulta, porque não tem tempo. Não tem, às vezes, o dinheiro para fazer e não tem tempo. Então, se liga nisso porque é importantíssimo, beleza? Aqueles tutores, a gente fala disso porque quem vai levar o dinheiro para o seu negócio é o tutor. Por isso que só atender por amor não vai fazer com que você chegue na renda de 10 mil ou mais todo mês. Você vai receber uma carga enorme, você vai sentir peso na profissão e você vai querer abandonar a profissão. Isso acontece porque tem desequilíbrio entre carga horária, entre funções, entre trabalhar e receber, entre viver da profissão. Isso acontece quando a gente atende só por amor. Bonzinho demais. O veterinário tem um coração gigante, enorme mesmo, eu sei, porque eu sou veterinário. Porque a gente aprende a lidar com animais, com vidas. A gente aprende a se sensibilizar com isso na faculdade. Só que tem uma parte importante, que é nós vivermos com qualidade para poder atender esses animais com qualidade, para poder gerar bem-estar para esses animais, melhorar o seu comportamento e levar bem-estar para esses animais, para suas famílias. Entende? Então, o negócio é muito mais embaixo, a raiz do problema. A raiz do problema está em a gente entender e começar a falar disso de uma vez por todas. Por isso que eu trouxe esse assunto para vocês. O tutor, quando ele chega com animal, com dor, né, morrendo, ele traz isso para você, ele despeja isso em você. Uma enxurrada de emoção. Emoção negativa, pesada, ele está triste, ele está chorando, o cão está morrendo. É pressão isso. Então, lidar com esse estresse é difícil para ele. Mas você pode, de uma vez por todas, conseguir lidar com isso, conseguir lidar com esse cliente. Não fugir dele. E sem abraçar todas essas dores, essas emoções negativas e ficar afundado nisso, sem conseguir sair. Então, esse ambiente da clínica, do consultório, desses animais em risco iminente de morte, tem essa pressão. Tem óbito ali, né, dos animais. Quando a gente entende tudo isso que eu estou falando, a gente já começa a criar uma estrutura. Estrutura de inteligência emocional, estrutura de preparar uma estrutura mesmo de negócio para receber mais pessoas. Quando eu começo a criar estrutura, a investir em mim, esse tempo que vocês estão aqui comigo, vocês estão investindo em vocês. Isso é ótimo. Isso é criar estrutura. Estrutura de desenvolvimento pessoal e profissional de vocês. Para receber o dinheiro, precisa disso. Para o dinheiro vir até vocês, precisa disso. Quando você começa a criar isso, o cliente, é nítido isso é mindset. Você começa a perceber que o cliente quer pagar mais, que o cliente não pede desconto, que o cliente valoriza o seu trabalho, ele te reconhece, por um simples ajuste que a gente faz em nós mesmos. Sabe quantos tutores já pediram desconto para mim até hoje? Nenhum. Nenhum pediu desconto. Ah, Felipe, você é o bonzão agora. Vai falar que você é o melhor. Não, eu não estou longe de ser o melhor de todos. Tem muitos profissionais bem melhores que eu. Muito melhores. Eu não sou o melhor. Eu sou médio, sou mediano. Sou como a maioria. Só que eu aprendi uma habilidade para fazer com que o tutor não peça desconto, que ele queira me pagar mais, que ele me valorize, que eu seja reconhecido, para que ele não fique pedindo desconto e me enchendo o saco. Vou ensinar vocês, eu vou falar hoje sobre 3 ações que você pode fazer para acabar com isso. Merecimento,
gerar valor à vida do tutor e posicionamento. São essas três que eu vou falar para vocês hoje. Vou ensinar vocês sobre 3 ações. Se posicionar, gerar valor à vida do tutor e dos animais que você vai atender e merecimento. Tá bom? No comportamento canino, comparado com clínica, hospital, ambiente fechado, consultório, no comportamento canino é muito mais leve, é muito mais sem estresse, não tem estresse de atendimento, porque não tem pressão, não tem cobrança, o tutor entende que é psicologia, que é hábito, que a gente vai ter que mudar do cão dele. Ele aceita isso. Não é um cão que está morrendo, que está com hiperventilação, chegando morrendo, bradicardia ou taquipneia, morrendo, parvirose, doenças, infecções. O cão está chegando para você nesse estado já terminal. O cliente te leva quando o cão está morrendo já. Para quem que ele vai jogar essa cobrança? Esse sentimento de culpa? Ele vai jogar em você. Ele demorou 3 dias para levar o cão para o veterinário, para você. E a culpa vai ser de quem, se o cão morrer? Adivinha de quem que vai ser? Do doutor, da doutora que não soube cuidar desse cão, que cobrou o olho da cara, que é mercenário, que não deu o remédio certo, que não sabe nada. Eles falam assim, ficam te julgando e falam mal para os outros e vai. Tá vendo como a conta não fecha? Não tem como você ser reconhecido dessa forma. Você vai ser reconhecido de uma forma negativa. Porque a disseminação é de uma coisa ruim que o médico veterinário é. Com comportamento canino não tem isso. Com comportamento canino é prazer. A gente ganha brincando com o cachorro. A gente, com enriquecimento ambiental, são técnicas, né? Sensibilização, tirando medos e fobias, ou enriquecendo o ambiente com brinquedos, enriquecimento alimentar. São brincadeiras, muitas vezes, e você está ganhando para brincar com o cachorro. Está ganhando, muitas vezes, para passear com o cachorro, para fazer um treino de passeio, de sociabilização, de condicionamento na rua, contra-condicionamento com outro cão, dessensibilização, de medo de caminhão de lixo, de outros cães. Então, isso faz total diferença. Esse tutor que te contrata, ele entende essa importância porque ele vê você trabalhando nesse sentido, atendendo os cães de comportamento, ele anseia, ele conta os dias da semana para que você chegue na casa dele para poder aliviar a carga dele com o cão de comportamento. Porque ele se sente culpado, porque ele não consegue dar atenção para aquele cão, e aí vem os problemas comportamentais. As pessoas saem cada vez mais cedo de casa, o tutor e a tutora, chega cada vez mais tarde, e você é a luz para ele. Você é médico veterinário comportamentalista para modificar o comportamento daquele cão dele, filho de 4 patas dele, ele entrega para você. Isso. Então ele se sente bem quando você vai atender ele. Ele conta os dias. Ele fala assim, ó, doutora, tem como você vir todo dia? Tem como você vir atender o Billy todo dia? Eu preciso de você. Ele sente essa necessidade de você estar perto dele. É paz, porque você se torna o próprio enriquecimento ambiental para aquele cão. Quando você deixa de atender ele, você deixa de dar bem-estar para esse cão. Só você estando ali presente para esse cão, com as brincadeiras, com os treinos, com a modificação, com o aconselhamento veterinário, com a presença, com a conexão, com a comunicação com esse cão, você já é um enriquecimento ambiental. Você, pessoa, médico veterinário comportamentalista, é o próprio enriquecimento ambiental para aquele cão. Então, quando você deixa de atender ele, você deixa de estar gerando bem-estar para esse cão. E não é só o cão aqui. A gente fala de gerar bem-estar para o cão, consequentemente, toda a família ganha com isso. A família toda ganha, porque se um cão melhora o comportamento, ele tem livre acesso, ele passeia melhor, ele late menos, ele não faz movimentos copulatórios com o cachorro do vizinho, e esse tutor tem vergonha, ele sai menos por causa disso. Então, ele sabe que ele vai poder viajar tranquilo, ele vai poder deixar num hotelzinho, num daycare, tudo tranquilo. Isso traz tranquilidade para toda a família. Relacionamento entre as pessoas. Já falei para vocês que as pessoas dentro de casa se brigam
por causa dos cães, por causa dos comportamentos errados, dos comportamentos desajustados dos cães, ou até dos transtornos comportamentais, porque a falha na comunicação é enorme, não existe comunicação entre as pessoas e o cão ali. Você vai ensinar isso para as pessoas. A esposa quis o cão, o esposo não queria, já houve conflito. O cachorro, o cão, entra em conflito de emoções, ele não sabe lidar com isso, você vai ensinar ele a lidar com isso. Tá vendo como o seu papel como comportamentalista tem muito valor? E esse valor que eu falo é aqui que é o pulo do gato, ou que faz o gato pular. Porque você tem ouro nas mãos e você gera valor esse atendimento seu. Você precifica de uma forma que esse tutor queira pagar isso. Ele precisa de você. Então, como que a gente faz, então? Felipe, me ensina. 3 coisas para você fazer, você veterinário fazer, para não errar na hora de precificar seu serviço como comportamentalista, como veterinário comportamentalista. Vou te dar 3 ações para você não errar mais quando você vai passar preço. Quando você vai passar valor. Primeira delas, mostrar valor, não preço. Então, tudo que você vai entregar, você precisa falar para o seu cliente. Isso precisa ser claro. Isso é a primeira ação para você passar o valor ou cobrar mais sem ser cobrado. Primeira ação é tudo que você vai entregar, que fique claro para esse seu cliente, que ele entenda, que não gere confusão. Precisa mostrar, você precisa mostrar, literalmente mostrar, apontar, mostrar os números, fazer conta com ele, fazer analogia com os filhos, funciona muito bem. Dica, usar os filhos, porque ele entende melhor. Quando você vai falar que o comportamento daquele cãozinho da Dona Maria, do seu João, está funcionando desse jeito, Dona Maria, esse comportamento, ele funciona assim, compara com o seu filho, é da mesma forma. Quando a gente compara com crianças humanas, tende a funcionar mais, dói mais, porque é humano. Filho de 4 patas, dói mais, é filho. Tá vendo a percepção de valor que tem esse seu trabalho? Então eu preciso mostrar, preciso fazer analogia das dores. Se fosse o seu filho de 5 aninhos, você gostaria que acontecesse isso, que ele fugisse de casa e fosse atropelado? O seu cão pode acontecer isso, se ele estiver ansioso, se ele tiver com síndrome de ansiedade de separação, apresentando sinais de fuga por ansiedade extrema, ele pode ser atropelado, pode morrer. O custo, fala da economia que tem, né? O custo disso, de uma cirurgia de emergência ou de um óbito, é uma dor. Isso é emoção. Falei numa das lives que é uma das estratégias, né? Daí eu falar da emoção. Fala, mostra, aponta. Precisa ficar claro. Todos os benefícios do seu serviço. Faz uma lista. Escreve. Escreve a listinha. Escreve mesmo num papel. Para você lembrar todas as vezes que você vai atender o seu cliente. Leia isso de vez em quando. São todos os pontos positivos do seu atendimento. Por exemplo, método eficiente. Você tem um método para atender. Um método que é eficiente, comprovado, que traz resultado. Organização. Mostra a organização dos horários, as planilhas que você tem para organizar, mostra. Termo de ciência. Termo de ciência é algo que você entrega para o seu cliente. Eu te dou pronto isso, tá, Vélez? Eu tenho isso lá no treinamento. Pronto. O termo de ciência é como se fosse um contratinho pronto que você entrega. Passa mais credibilidade, mais confiança. Isso é um benefício para ele. Fala da sua pontualidade no atendimento. Fala que o seu atendimento pode ser em domicílio, se ele quiser. É confortável para ele, no conforto da casa. Explica o porquê, os benefícios de um atendimento em domicílio. Explica o benefício de modificar um comportamento in loco, no habitat natural do cão. Ele foi domesticado, então não é mais natural, mas eu entendo, através do ambiente onde ele vive, eu consigo modificar com muito mais assertividade, eu consigo ir na raiz do problema. Quando eu atendo lá na casa dele, explica isso para ele, no conforto do lar.
é uma opção, pode deixar como opção para ele. Prevenção, fala da prevenção. Quando você modifica um comportamento, você não está só corrigindo um problema de um latido em excesso, de um xixi fora do lugar, destruição da casa, do sofá, do carro, ou das fugas, dos passeios, das brigas, da agressão, da violência. Não é só corrigir um problema, é prevenir problemas futuros. Isso tem muito mais valor quando você mostra. Você precisa mostrar isso para o cliente. Fala da saúde, do bem-estar que gera o seu atendimento, para o cão ficar mais tranquilo, mais calmo, relaxado, para que ele não fique estressado dentro de casa, porque ele não tem o que fazer. Porque você, Dona Maria, você não consegue passar com o seu cão, porque você não tem tempo. Menos estresse para o cão, menos estresse para a família toda, explica que muda o comportamento da família mesmo, você já mudou o relacionamento, traz resultados. Estudos de caso que você já fez, menos discussões das pessoas, economia, tudo isso está fazendo parte da sua lista, os benefícios. Economia aqui no sentido de menos destruição de imóveis, menos cirurgias de emergência, menos consultas de emergência, né? Porque você está prevenindo problemas comportamentais. Valor fixo, sem variação, né? Já falei também que isso traz segurança para ele, para o bolso dele. Ele já sabe quanto que ele vai gastar no mês. Ele já se prepara. Ele consegue se programar, né? Isso é muito bom. Menos gasto com móveis, lavação, isso tem a ver com economia, lavação de tapete, quando o cão tem as micções erráticas. Tudo isso você vai corrigir. Longevidade para o cão, qualidade de vida para o cão e para toda a família. Isso é uma lista que você vai construindo. Ela pode ter mais infinitos itens que são benefícios. Depois que você fez isso, leia de vez em quando esses benefícios. Tá? Leia, porque quando você for ofertar, quando você for fazer a sua oferta, falando como que você atende, você vai lembrar desses benefícios e você vai falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 benefícios. E você fala primeiro os benefícios. Quando você for passar o preço, que é a quantia numérica, que é o número, que é a quantia de dinheiro que ele vai ter que te pagar, para ele soa muito barato. Porque os benefícios são tão grandes, são tantos, que ele pensa da seguinte forma: eu sou maluco se eu não contratar o doutor e a doutora agora, porque é tanto benefício que esse preço tá barato. Para ele tem que soar como barato. Passa uma alta percepção de valor, de resultado para fechar. Assim você ajuda ele a decidir fechar com você. Isso é uma oferta. A gente ensina vocês a fazerem isso, uma oferta irresistível. Segunda ação, o veterinário não errar mais na hora de cobrar sem ser cobrado. Merecimento. O veterinário, você vet do meu coração, precisa entender que você merece algo. Não é uma coisa... Eu vou te levar para um lado reflexivo agora. Você vai começar a pensar nas coisas que você faz, nas coisas que você fez, e você vai entender do que eu estou falando. Porque não é uma coisa que você é assim porque você quer. É uma coisa que foi plantada na sua mente, não por mal das outras pessoas, mas é cultural, da onde você vive, do sistema onde você vive, das coisas que você faz. Merecimento. Não merecimento é uma crença limitante. É uma coisa que você acredita que te limita de crescer, que te limita de ter rendimentos mais altos, de ter valorização, de ser reconhecido, pelo simples fato de você achar que não merece. Você tem uma crença, o não merecimento te traz uma crença de que você não merece ganhar aquilo. E aí, na hora de passar o valor, você passa assim, ó. Você não fala com clareza. Você fala, R$150. Você tem medo de falar o preço, o valor, a quantia numérica. R$200. Não fala R$200 com propriedade, com firmeza, com segurança, porque acha que não merece. O veterinário é interno isso. Muitas vezes, a gente precisa de reflexão para notar, porque fica imperceptível. Você faz sem perceber.
Você fala os valores e olha para o lado, não fala no olho, olhando no olho dele. Você tem medo de se posicionar, de falar a quantia. É imperceptível. Você precisa de um pouco de reflexão para pensar na hora que você, nos momentos que você vai passar o valor para o seu cliente, como que é. Tem algumas características, tá? Do não merecimento. O que que é? Autossabotagem. Você se autossabota. Ou seja, não termina o que começou. Perde o que já conquistou. Perde facilmente. Precisa sempre estar recomeçando. Recomeçando, recomeçando. Não termina o que começou. Perde o que conquistou e está sempre tentando recomeçar alguma coisa. Recomeça, 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 recomeça. É retroalimentação. Isso tem a ver com autossabotagem. Muitas vezes você está se autossabotando no seu sucesso por causa do não merecimento. Você acha que não merece. Outra característica, dificuldade de receber elogio, presente, dinheiro. Quem aqui tem isso? Conta aqui para mim, se abre. Eu era assim também. Em algumas coisas eu ainda sou. Porque é uma crença tão forte, veio culturalmente isso da humildade, de a gente se colocar para baixo, se diminuir como médico veterinário. Eu passei muitos anos fazendo isso. Tem dificuldade. Quando alguém te elogia, parece que ele está te dando uma facada em vez de um elogio. Quando ele te dá algum presente, você, em vez de receber o presente com alegria, com um sentimento de gratidão, você fica, não mereço isso, não precisava, sabe? Não precisava, não fiz mais que minha obrigação para ganhar esse presente, não preciso desse presente. Dinheiro, quando o cliente te paga um valor, às vezes ele te paga a mais. Você, não precisa, não quero, tem receio de pegar, tem receio de tomar posse. Isso é outra característica, é a característica de não merecimento. A dificuldade de receber, tomar posse. A dificuldade, outra característica, a dificuldade de pensar em grandes vitórias. Você que acha que aquilo não é possível para você. Você que acha que os 10 mil é muito para você. Você acha que é uma grande vitória e você não é capaz disso. Sempre se colocando para baixo. Acha que isso é uma grande vitória que não pertence a você. Isso é não merecimento. Tá? Então, é um erro comum do VET. Achar que não merece. Sabe o que isso faz? Você achar que não merece as coisas? Isso afasta o cliente de você. Afastando o cliente, ele percebe a sua energia. Quando ele vai te pagar, quando ele vai te contratar, quando ele vai dar algo para você, um elogio, um bom dia, ele percebe. É uma energia que você transmite para ele. Quando ele se afasta, menos clientes, menos rendimentos. A sua renda e fica estagnada ali, 1.000, 2.000 mensais, como CLT, como funcionário, você não consegue crescer. Tá vendo como é importante? Merecimento, merecer as coisas. Se sentir grato, querer elogios, querer ser reconhecido. Primeiro ponto é querer os 10 mil todo mês, sem precisar se matar e trabalhar. Eu mereço, eu estudei pra caramba, eu me matei de estudar para me formar e ganhar 10 mil ou mais todo mês. Eu mereço ser reconhecido, eu mereço ser valorizado. Eu não mereço sofrer na medicina veterinária. Eu não mereço ter que, daqui 5 anos, ter que trocar de profissão porque a renda não está suficiente ou porque o desgaste emocional fez com que eu tivesse que desistir porque eu não aguentava mais aquela pressão dos tutores lá na clínica ou na inspeção ou em qualquer outra área da medicina veterinária que tem pressão. Eu mereço ter dignidade na minha profissão. Tá bom? Beleza? Top? Boa demais. Terceira ação, posicionamento. Se posicionar é importante. É a terceira ação para não errar mais na hora de cobrar sem ser cobrado. Se posicionar como profissional que vai resolver o problema. O cliente ele te paga não pelo que você sabe, mas pelo que você faz com aquilo que você sabe. Ele não te paga pelo PhD, pelo mestrado, pelo diploma, ele te paga por aquilo que você faz com o que você sabe, ou seja, resultado.
mostra qual o resultado que você vai entregar, mostra que você é capaz de ajudar ele a resolver aquele problema comportamental. Quando você mostra que você é capaz, você tem um método para resolver aquele problema daquele tutor, está se posicionando, isso traz confiança, traz segurança, traz credibilidade para você como veterinário que está trabalhando com comportamento, por exemplo, vai atender aquele cliente. Isso traz segurança para ele. Isso é se posicionar. Segurança na fala, na hora de você falar. Lembra que eu falei ali dos R$220, baixinho, tímido, encolhido, postura. A postura, o jeito que você fala. Isso é comunicação. Comunicação interpessoal, relacionamento, networking. Tudo isso eu ensino para vocês, porque veterinário, todo veterinário precisa saber disso. Para ter uma renda de 10 mil todo mês, sem precisar se matar e trabalhar, atendendo 2 cães, atendendo apenas 2 dias na semana, mesmo sem experiência, mesmo sem especialização, precisa dessas habilidades. São habilidades simples, que a faculdade não ensinou, que eu te ensino. Nenhuma pós te ensina isso. A clareza na comunicação deixa o cliente sem dúvida. Isso faz com que ele decida mais rápido te contratar. Ficar em cima do muro, quando você fica em cima do muro, também traz insegurança. Não, posicionamento, não fica mais em cima do muro. É isso aí. Faz isso, que isso vai dar certo. Orienta os tutores com confiança. Faz esse manejo desse pote. Coloca o pote de ração mais longe da área de banheiro. Orientações básicas, aconselhamento veterinário. Isso traz poder, isso traz força para você. Traz confiança, credibilidade. Na hora de você agendar, isso, outro posicionamento para você se posicionar. Na hora de agendar, horário pré-definido. 2 horários. Dia tal, hora tal, ou dia tal, hora tal. Escolha. Você pode escolher esses 2 horários. 2 horários para escolher. Escassez de agenda, lista de espera. Sem descontos. Sem desconto, Vete. Não dá desconto. Você tem argumentos para usar cartas na manga, para fazer oferta irresistível daquela listinha que eu te ensinei a fazer. Quando você escreve, você pode deixar cartas na manga para falar, mas tem esse benefício, tem esse outro benefício. O desconto não é um benefício. Você pode fazer um pacote, alguma coisa assim, mas desconto está fora de cogitação. O seu trabalho tem valor. É R$200, 30 minutos de atendimento, por exemplo. Esse valor é fixo, padrão, com todos esses benefícios. Sem desconto, sem mimiseira, sem desculpinha. Quando você passa o valor R$200, 30 minutos, soa para ele como uma grande oportunidade. Ele precisa abraçar aquilo, porque soa barato, de tanto benefício que você entregou para ele antes. Quando você fala do agendamento também, quando você entrega um termo de ciência, aquele termo que eu tenho pronto para vocês, vocês entregam, vocês passam segurança, credibilidade, e lá tem organizado, tem escrito regras de que ele não pode trocar horário, ele não pode desmarcar com você, ele tem um prazo para fazer isso. Isso é muito legal. Isso é posicionamento. Você se posiciona como profissional de resultado, de ações específicas, porque você se preocupa com o resultado do cliente, com o próximo cão, e você não pode atrasar o atendimento do próximo cão, porque você é pontual, um benefício. Por isso que você exige pontualidade do seu cliente também, está lá no termo de ciência, para que você não atrase o próximo. Ele pensa assim, cara, que legal, ele está preocupado com o próximo cliente de atrasar, então ele está preocupado comigo de atrasar comigo. Se fosse comigo, eu não ia gostar se ele atrasasse comigo, então eu vou respeitar. Posicionamento. Então, turma, não tem segredo. Não tem mistério. É método. Método é passo a passo. A gente falou hoje, resumindo então nessa live incrível de hoje para vocês, a gente falou sobre as dificuldades do veterinário com relação ao preço, a gente falou dos medos de passar preço, das crenças herdadas, crenças limitantes, que limitam o crescimento do veterinário. A gente falou dos tutores que reclamam do preço, que pedem desconto, como lidar com isso, da diferença entre preço e valor,
Eu expliquei para vocês que tem diferença para esse valor, que é onde começa o nosso resultado. Quem estava ligado entendeu, prestou atenção, pegou desde o início e anotou tudo. A gente falou sobre a importância de saber passar valor, cobrar, amar o dinheiro, poder cobrar sem ser cobrado. E os erros mais comuns que o VET comete, que são as causas da falta de dinheiro, as causas da excesso de trabalho e falta de dinheiro. E o que fazer, também falei, para começar do zero, para quem quer começar, já do jeito certo, a conquistar a renda de 10 mil todo mês, sem precisar se matar de trabalhar.